Bom, gente, boa noite. A gente está aqui no nosso 17º encontro. E como já foi estabelecido desde o início, né, todas as aulas estão sendo gravadas. Então, se você está aqui participando, né, participando aqui da aula, você tem ciência de que essa aula está sendo gravada. Bom, então o assunto de hoje é naming e revisão. São dois temas muito abrangentes, né, assim, bem abertos, com muitas abordagens diferentes, mas que são muito importantes para a gente falar que a gente está começando a fechar mesmo a nossa ideia, né? Então, vamos começar com naming. O que seria isso? Naming é uma técnica, ou até mais do que uma técnica, é toda uma área de atuação que é muito comum até para a área da comunicação social, da publicidade, por exemplo. Mas que também se aplica, né, aqui ao nosso caso com a produção de uma história em quadrinhos. Então, o que seria o name? Em resumo, a gente pode falar que é o nome. É, é, a- o name seria esse momento e, portanto, esse processo e as técnicas envolvidas nesse momento de dar nome às coisas. Então, se a gente está pensando em um processo de criação de uma marca, por exemplo, né, de uma empresa, quando a gente está pensando em qual vai ser o nome que essa empresa vai ter, a gente está pensando em name. Né? Se a gente está falando sobre pensando no mascote da empresa, a gente está falando sobre name. Né? Se a sua empresa tem alguns planos diferentes, né? Tem o plano família e o plano solteiro. E são nomes que foram estabelecidos, então alguém teve que refletir sobre essa decisão e isso é naming. Né? O termo vem do inglês e significaria uma tradução livre dar nome às coisas, né? Então, é quase que uma tradução literal mesmo, né? Vem da palavra name, que é nome em inglês, né? Então, se essa etapa é a etapa de dar nome às coisas, seria dar nome ao quê? Né? Acho que a gente pode falar que é dar nome a qualquer coisa, né? Assim, esse momento, essa técnica, diz respeito a dar nome a tudo que envolve, no caso da sua história em quadrinho. Então, por exemplo, dar nome à sua história. Por exemplo, o título, né, que a sua história vai ter. Qual que é o nome, né, que vai aparecer na capa da sua história, por exemplo. Ah, ou qual é o nome da sua franquia, né? Vamos supor que você tem várias histórias e você precisa juntá-las em um mesmo, né, um guarda-chuva, um nome guarda-chuva que vai juntar todas essas histórias. Então, isso também é uma fase de pensar no nome, né? Agora, dar nome aos personagens da sua história. Então, assim, desde definir qual vai ser o nome do personagem principal, o nosso grande herói, protagonista, assim como o nome do vilão, assim como o nome do professor, do protagonista que aparece uma vez, mas que tem um nome mencionado, então a gente precisa definir qual é o nome dele, né? E, assim, as coisas que têm a ver com o seu universo. Por exemplo, qual é o nome da cidade em que a história se passa? Se o nome vai ser, assim, né, se a cidade vai ser mencionada, né, se o nome dela vai aparecer em algum momento, isso tem que ser pensado. Né? Então, se a sua história se passa no mundo real, bom, então você não precisa gastar muito tempo definindo qual é o nome do planeta, porque a gente já sabe que a gente está na Terra, dentro, na Via Láctea, então a gente já tem essa noção. Estamos na América do Sul, estamos no Brasil, pronto, isso já é algum nível suficiente. Mas se você quer estabelecer qual é a cidade, por exemplo, uma cidade que não existe, você precisa dar um nome para ela. Ou se a história se passa em uma escola, qual é o nome dessa escola? Como é que as pessoas vão se referir à escola onde elas estudam? Agora, se a sua história se passa em um universo que não é o nosso, né, um universo criado por você, como que as pessoas vão dar nome a cada uma das coisas? Por exemplo, qual é o nome do universo como um todo? As pessoas têm um nome para essa terra onde elas vivem, por exemplo, Terra-média. Né?
de um exemplo bem clássico, assim. Mas qual vai ser o nome das regiões? Qual vai ser o nome das cidades? Qual vai ser o nome ah, do, dos mares? Se vai existir alguma coisa assim na sua história, né? E também, né, isso também se aplica aos poderes, né? Vamos colocar esse poderes entre aspas, né? Porque essa palavra é um pouco pode ser um pouco mal vista, né, por alguns autores que falam que você até se referia às habilidades dos seus personagens como os poderes dele pode soar um pouco bobo, né? Assim, você colocar que o seu personagem tem um superpoder dele falando, esse é o meu superpoder, né? Mas, de qualquer maneira, assim, definir que os personagens vão ter habilidades especiais, como é que elas chamam, né? Qual que é o nome dessa habilidade especial que esse personagem tem? Por exemplo, né, assim, no caso do Dragon Ball, Kamehameha é um nome bem conhecido, né? Assim, a gente conhece de cara o que, que é um Kamehameha. E da mesma maneira que a gente sabe o que, que significa o poder de luta, ou o que, que significa o Ki, né, que são vários termos que são jogados ali no universo e que, né, a gente já vai, assim, quem conhece, né, quem já leu ou assistiu, é, conhece muito bem esses termos, né? A mesma maneira que, pensando, por exemplo, nos jogos e né, nas animações e tudo mais do Pokémon, o choque do trovão é uma habilidade super conhecida, né? Assim, do Pikachu, né? Então, se a gente fala choque do trovão, investida, muita gente já reconhece isso de cara, né? De onde que isso é. Ou, mais clássico ainda, né? A força do Star Wars. Quem não conhece esse termo, né? Então, se a gente vai assim, se a sua história demanda algum tipo de habilidade inventada, né, para funcionar, você vai precisar definir qual é o nome dessa habilidade, ou até mesmo quais os nomes dessas habilidades, né, como é que elas funcionam. Por exemplo, dentro do universo né, dos livros do Divergente, o próprio termo divergente é uma coisa que significa muito nesse universo e que é uma palavra que, apesar de existir, né, assim, ela é uma palavra mesmo, né, assim, ela não é um termo inventado, ela é uma palavra, mas ela significa uma coisa tão específica naquele mundo que acaba sendo até o nome da franquia como um todo, né? E, e até outro exemplo disso também, quando a gente pensa no One Piece, por exemplo, tem a ideia das frutas, né? Então tem uma fruta para praticamente qualquer coisa que exista e cada uma dessas frutas dá uma habilidade dessa coisa. Então a fruta da, da borracha te dá a habilidade da borracha, a fruta da fumaça te dá uma habilidade da fumaça e bom, é um termo simples como fruta dá alguma coisa, né? Mas assim, esse termo é tão bem construído e usado dentro desse universo que a gente assim, para quem conhece o universo do One Piece, né, quando a gente menciona fruta de alguma coisa, a pessoa já até entende o que significa isso, porque isso foi um nome, né, um termo pensado pelo autor para significar essa coisa da história dele. Ah, então, essa parte de naming, em, em resumo, né, depois de falar tudo isso, essa parte de naming diz respeito a todo esse momento em que você está definindo quais vão ser os nomes das coisas. Então, eu né, coloquei todos esses exemplos aqui, mas a gente pode ir até colocando mais exemplos. Por exemplo, se existe uma vestimenta específica da sua história, por exemplo, se existe uma roupa cerimonial usada em um ritual específico do povo da sua história em determinado momento. Mas as pessoas se referem a essa roupa, né? Elas vão explicar o que, que ela é. Você pode ter que pensar no nome dessa roupa. Se existe o nome de uma de um tipo de espada que é sempre usado, então você precisa gastar um tempo para pensar nisso.
se existe um tipo de um material, um material de construção, né, de um material usado para alguma coisa ah, que você precisa usar várias vezes, você vai ter que pensar nisso, né? Por exemplo, dentro do universo da Marvel, quem nunca ouviu, né, ainda mais agora com o MCU, quem nunca ouviu o nome Vibranium ou Adamantium, né? Assim, são dois materiais fictícios, né, desse universo e que também são termos, né, assim, amplamente usados e que têm lógicas para eles funcionarem e que são importantes para esse mundo. Então, até mesmo se, assim, se você tem uma história de um super-herói, por exemplo, e ele tem, tem o nome do personagem, né, assim, nome dele como um civil, e também tem o nome dele como super-herói. São dois momentos de pensar nesse nome. Melhor, são dois nomes diferentes, né, para ser pensados. E até se ele tem algum, por exemplo, roupas diferentes, né, assim, uma roupa para um tipo de situação, uma outra roupa para outro tipo de situação, essas coisas, essas duas roupas vão ter nomes diferentes, isso tudo tem a ver. Então, o que eu quero colocar é que esse momento de pensar nos nomes das coisas se aplica a essas quatro coisas que eu coloquei, mas a gente pode até criar subcategorias dentro dessas coisas, né? Como praticamente qualquer coisa no seu mundo que não que já não exista de fato no nosso mundo, né, de alguma maneira, você pode ter que pensar num nome para que o seu leitor, no caso de uma história em quadrinhos, né, que o seu leitor possa saber do que a gente está falando quando a gente menciona isso. Nem que esse nome seja uma palavra, né? Uma palavra que já exista e que tem um significado por si só, mas dentro do seu universo ele significa uma coisa um pouco mais específica. Então, só um segundo. Bom, então, assim, visto o tanto que essa parte, né, de pensar nos nomes das coisas é tão importante, né? Porque a gente vê aqui o tanto de coisas da sua história que são influenciadas, né, por essa habilidade de pensar nomes, né? Que a gente vê o tanto que é importante gastar pelo menos algum tempo para pensar nisso, né? E eu vejo muito isso e eu já fui até muito perguntado sobre isso. Eu vejo que essa parte de dar nome às coisas é uma parte que muita gente tem muita dificuldade. Então eu separei até algumas soluções até pessoais para a gente, assim, como que eu tenho feito isso para ver se para ajuda caso alguém esteja passando por essa dificuldade também. Bom, então vamos continuar aqui, né? Ah, essa palavra, isso é o que deve ficar em geral sobre o seu pensamento, né, sobre essa parte de definir o nome das coisas. Qual é o clima que a sua história está passando, né? E quando eu coloco a palavra clima aqui, eu não quero dizer assim se vai chover ou não na sua história, se está frio ou se está quente, né? Não estou falando sobre esse lado de meteorologia, né? Quando eu coloco clima, eu quero dizer uma coisa como qual que é a sensação geral que a sua história passa, ou qual, assim, um termo no inglês, né? Qual seria a vibe que a sua história passa? Algo nesse sentido, assim. Acho que é isso, assim, é essa ideia que deve nortear toda essa parte de definir quais seriam os nomes das suas coisas. O que eu quero dizer com isso? A sua história, ela é, em geral, né, assim, ela é uma história séria. Então, alguns nomes mais cômicos, alguns termos que vão soar meio como uma piada, né? Talvez não funcionem. Agora, a sua história já é uma comédia de paródia, então quanto ah, mais referências tiver nos nomes, quanto mais coisas
é, assim, né, pouco sérias, ou melhor, quanto mais cômicas forem as coisas, melhor, mais pode funcionar, né? Então, assim, esses são dois extremos, né, do sério e do cômico. Acho que a gente pode até, assim, deixar de um âmbito até meio mais geral, assim, o que a sua história está tentando passar, né? Qual que é a sensação geral da sua história? Ela é para ser uma história empolgante de ação, então os nomes têm que dar essa sensação de que as coisas estão, né, com riscos, que as coisas estão sérias, que as coisas estão sendo levadas a sério, né? Agora, a sua história é para ser assim, divertida, mas de um jeito mais solto, né? Sem tanto esse perigo de que tudo dê errado a qualquer momento, como uma história de ação, por exemplo, daria, né? Então, é essa que é a ideia por trás disso, né? Assim, primeira coisa para a gente pensar sobre na hora de definir o nome de qualquer coisa, qual é o clima que a minha história tem, ou qual que é o clima que a minha história está passando, né? Assim, qual que é o clima geral que a minha história tem, para a gente pensar, assim, já que a gente tem isso definido, né? Esse geral já definido, a gente pode pensar quais desses detalhes, né? Assim, desses pontos mais pontuais da sua história, ou seja, o nome de cada uma dessas coisinhas, né? Como que eles vão combinar um com o outro para construir esse clima que a sua história vai ter. Então, aqui, por exemplo, né, tem eu coloquei só um nome, né, eu até coloquei entre aspas para deixar claro que isso é um exemplo mesmo, né. Bartolomeu é um nome muito bonito, né, na minha opinião, mas não é um nome tão comum, né, hoje em dia, hoje em 2021. É, então, assim, por mais que a gente possa, assim, provavelmente alguém aqui deve conhecer alguém chamado Bartolomeu, mas acho que a gente pode falar que, de uma maneira geral, não é um nome muito comum em pessoas mais jovens. Então, ah, assim, mesmo que você até pessoalmente conheça alguém com esse nome, isso é um nome que dá uma impressão um pouco involuntária por causa desses estereótipos, né, de que alguém mais jovem não teria esse nome. Quando a gente escuta esse nome, a gente talvez já chega a uma suposição de que é uma pessoa um pouco mais velha, né? Então, mais uma vez, né, não generalizando, né, com certeza, assim, nomes não têm idade, né, então não tem por que uma pessoa jovem chamar Bartolomeu, quer dizer, não tem por que uma pessoa jovem não chamar Bartolomeu, né, mas, assim, de uma maneira geral, esse tipo de estereótipo acontece, né, então, assim, se algumas pessoas vão olhar para esse nome e visualizar que é uma pessoa um pouco mais velha, você pode usar isso, né? Esse tipo de construção ao seu favor, né? Lembra quando a gente falou sobre a, a semiótica, né? Que a gente falou que ah, esses estereótipos que são construídos, né? De coisas que rapidamente dão uma sensação no leitor e podem ser usados para você ganhar tempo com o seu leitor e explicar coisas complexas para ele com poucos detalhes, como, né, como a gente falou, por exemplo, o uniforme que o personagem está usando pode falar qual é a profissão que ele tem. Isso você também pode usar isso para até quebrar o personagem, né? Caso você queira que, que o personagem passe uma impressão e aí a gente desconstrua essa impressão falando que na verdade não é bem assim, né? Então, isso aqui é só um exemplo, mas que pode ser uma forma de pensar também, assim. Como você quer que o seu personagem soe, né? Pensando, por exemplo, no nome próprio dele, né? Que a gente está falando sobre o nome de um personagem, né? A gente talvez não esteja falando aqui de um nome de um lugar ou de uma habilidade, apesar de que a gente até poderia, né? Tecnicamente chamar uma habilidade ou um lugar de Bartolomeu, enfim, né? Isso é possível, né? Assim, cidades têm muitas vezes nomes de pessoas e às vezes até a habilidade que você tá dando um nome na sua história tem esse nome em homenagem à pessoa que descobriu ela. Então, todo mundo chama ela de Bartolomeu porque foi um Bartolomeu alguma coisa que descobriu essa habilidade ou
esse material usado nessa construção, ou a pessoa que inventou esse modelo de barco, por exemplo. Então, esse barco chama Bartolomeu, né? Isso é possível também. É, mas, assim, pensando que a gente está dando o nome de uma pessoa, né? Então, a gente está definindo o nome de um personagem. Então, se você quer que o seu personagem pareça, né, mais velho, você pode pensar em um nome. Mas se você quer que ele soe mais jovem, você pode pensar em outro nome. Ou até mesmo você pode pensar em adicionar um, um diminutivo, né? Então, assim, dificilmente, bom, é claro que isso acontece, né? Mas assim, é, pensando de uma vez, né? Como essa parte de como o leitor pega a sua história, né? Assim, se você vê um personagem chamado Flavinho, a gente dificilmente vai acreditar que ele é idoso, né? Assim, apesar que esse apelido pode ter ficado durante a vida dele inteira e as pessoas continuam chamando ele assim, a gente, né, conhece pessoas que têm isso, assim, quando a pessoa era criança, ela tinha um apelido e esse apelido continuou e as pessoas nem lembram direito mais como é que ele começou, né? Mas assim, se você tem assim, essa possibilidade de facilitar para o seu leitor, né? Então assim, pense nisso. O seu personagem tem que soar um pouco mais sério, um pouco mais velho. Então um nome pode combinar mais com ele do que um outro quando você quer que o personagem soe mais divertido, mais jovial, ou quando você quer que o personagem soe heróico, ou quando você quer que o personagem soe um pouco mais medroso. É difícil pensar, né, que até nomes têm esse lado, né, assim, de personalidade imbuído neles, né? Então, assim, é até difícil a gente até pensar de cara, assim, qual nome parece qual coisa, né? Mas, mas isso acontece, né? Assim, determinados nomes soam determinadas coisas. E a gente pode usar isso para facilitar o personagem, como também, como eu já falei, para desconstruir, caso a gente queira, né, assim, justamente brincar com esse estereótipo. Mas pode falar. Eu acho que talvez essa questão do nome tenha a ver também com uma questão histórica, né? Por exemplo, você tem um nome, sei lá, César, foi uma pessoa importante. Então, alguém quis homenagear o filho depois com esse nome, e aí, bom, você tem isso com outros nomes também, né? Por exemplo, alguém quiser botar o nome do filho de Maria ou de José, e aí, de certa forma, isso vai impactar de alguma Uhum. forma na vida da pessoa, eu acho. E aí também, eu acho que no personagem é até melhor, né? Porque além de tudo ele é ficcional. Então, se você quiser inventar um nome e chamar ele de alguma forma inspirada de algum rei antigo, acho até mais tranquilo do que você botar esse nome do seu filho, por exemplo. E, sei lá, querer soar que seu filho é um mini rei de alguma forma. Isso, com certeza, assim, alguns nomes têm essa conotação automática, né, por causa de figuras históricas, especialmente nomes que são de figuras históricas com nomes, assim, menos comuns, né, por exemplo, Cleópatra, né, a gente já sabe, já imagina de cara quem é. Agora, se a gente pensar João, existem inúmeros, inclusive Dom João VI, né, então, assim, alguns nomes passam de cara, né, essas referências a coisas históricas e outros já não soam tão específicos, né, assim, se a gente falar o nome George, a gente pensa até assim, no George Curioso, mas às vezes esquece de pensar em George Washington, né, assim, existem várias pessoas e personagens com esse nome, né. Agora, quando a gente fala mas assim, enfim, dá para pensar em vários exemplos disso, né? Assim, de nomes que têm essa referência histórica direta, né? E tem nomes que simplesmente não são tão comuns quanto já foram, né? Assim, aqui no Brasil, uma figura histórica muito, muito conhecida é Deodoro, mas já não é um nome tão comumente usado, né? Hoje em dia. Então, já dá essa impressão de ser alguma coisa histórica, né, assim, mais antiga, e já não algo mais tão recente. E outros nomes também, né, assim, tem até conotações
até mais abrangentes do que, né, uma figura histórica específica, como alguns nomes que, por exemplo, alguns nomes bíblicos, né, que são mais conhecidos, ou alguns nomes de outras religiões, né, que também passam de cara essa sensação, né? Então, assim, com certeza, né, assim, nomes fa- parecem coisas. É um pouco até estranho da gente falar isso, né? Mas assim, nomes soam de determinadas formas, né? Especialmente nomes longos tendem a soar mais antigos. Isso vale até para alguns nomes japoneses. Assim, para quem está acostumado a assistir produções japonesas, percebe que frequentemente em histórias de época os personagens têm nomes muito grandes e já nos nomes mais recentes, né, assim, de histórias mais no presente, os nomes tendem a ser cada vez menores. Eu não sou um especialista para poder discutir o porquê disso, né, mas é por esse mesmo motivo que a gente está falando aqui. Né, assim, alguns nomes soam de determinadas épocas e portanto, soam mais frios ou mais divertidos, e você pode usar isso para construir, ou melhor, para transparecer a personalidade do seu personagem, né? É. Bom, então, isso foi a discussão sobre o Bartolomeu. Então, uma coisa que é muito importante a gente pensar sobre os nomes é a pronúncia. E aqui a gente assim, já não está falando mais especificamente de nomes próprios, né? Apesar de que essa ideia, né, do que a gente falou agora sobre os nomes próprios também vale para qualquer outro nome, né? Assim, você quer um nome que soe sério ou soe cômico, né? Dependendo de qual é o tipo né, o que aquela coisa específica precisa passar, né? Aquela cidade que você está dando nome, ou aquela habilidade que você está dando nome. Agora, uma coisa importante é a gente pensar na pronúncia. Ou seja, como que as pessoas vão ler aquilo? Elas vão conseguir ler aquilo? Elas vão conseguir pronunciar esse nome, né? Assim, ele soa bem. Então, assim, um exemplo, né? Quantas, quantos, quantas piadas, quantos memes a gente já não viu sobre pessoas tentando escrever e pronunciar o nome do Arnold Schwarzenegger, né? Assim, as pessoas, assim, supondo que você não conheça, né, essa celebridade, né, essa pessoa, e você viu esse nome escrito, você entenderia qual é a pronúncia que deve ser feita ali? Né? No caso, pensando aqui no nosso contexto brasileiro, né? Falantes de português e tudo mais. Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente está pensando num nome, e isso vale para todos os nomes, qual é a pronúncia que o seu leitor vai fazer daquilo. Então, uma estratégia para a gente pensar nisso, para a gente verificar se está funcionando o nome que você pensou, a gente pode ler ele em voz alta, né, e ver se a gente consegue falar esse nome. E assim, esse caso, né, esse exemplo do Arnold Schwarzenegger foi um pouco exagerado, mas assim, até para um nome totalmente em português, ou até mesmo um nome que não seja próprio, né, assim, um nome que seja né, assim, um termo usado com palavras já existentes, né, e você só construiu essa, esse termo, né? Você misturou algumas palavras e construiu um termo, por exemplo, até o que a gente colocou aqui no exemplo, né? A, no caso do One Piece, né, a fruta da fumaça. Então, assim, quando você olha para isso, você escreveu isso, lê isso em voz alta e vê se você consegue pronunciar isso. Ou se isso acaba virando um trava-língua para você, da mesma maneira que escrever Schwarzenegger pode ser um trava-língua para muitas pessoas, né? Então, assim, essa estratégia, você escreve a coisa, lê ela e vê se soa bem, né? Ou ainda mais, se, assim, primeiramente pensando na ideia que a gente falou sobre o clima da sua história, né? Sobre tudo isso, se
essa coisa que você acabou de ler soa do jeito que você queria, ou seja, ela soou imponente ou ela soou engraçada, né? O que você queria soar com esse termo, você conseguiu? Mas principalmente nesse momento, verifica se você consegue ler aquilo com tranquilidade, ou seja, você pode ler algumas vezes, assim, em seguida, né? Assim, lê uma vez, lê uma segunda, lê uma terceira e vê se você consegue falar. Então, por exemplo, aqui o que a gente está vendo, assim, pronúncia, pronúncia, pronúncia. Ok. Então, tá dando para entender, né? Tá dando para falar, tá dando para poder ler, tá dando para poder compreender o que esse termo significa. Então, essa parte é importante também porque se você, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Se você faz o seu leitor sair da história, né? Então, se por um segundo ele tem que concentrar na página para poder entender o que está escrito, né? Ou para poder entender o que ele leu, isso nunca é positivo, né? Assim, como um criador de histórias, a gente sempre quer que o nosso leitor fique o mais engajado e concentrado naquele universo possível, né? Então, essa parte da pronúncia é importante. Da mesma maneira, é muito importante a gente refletir, sempre quando a gente está pensando num nome, em qual língua ele vai ser lido. Né? Isso assim, qual que é a língua que essa palavra vai ser lida. Ah, por que isso? Né? Nesse exemplo que eu coloquei agora, né, do Arnold Schwarzenegger, é complicado, talvez, para a gente, como brasileiros, né, como falantes de português, entender a pronúncia e a escrita desse nome, porque ele não é em português e é em uma língua que não é tão comumente ensinada no Brasil, né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, a gente sempre tem em mente em qual língua que aquela palavra, ou, né, assim, no caso, eu digo palavra ou palavras, né, se a gente está falando de um nome próprio, ou de um termo, ou de né, uma locução, ou seja, você pensou um termo com mais de uma palavra, né, mas assim, de qualquer maneira, se a gente está pensando em um nome, em qual língua que esse nome vai ser lido. E isso vale até assim para se tem algum trocadilho no termo que você pensou, ele pode não funcionar em outra língua. Então, tenha em mente assim, qual que é a língua final que a história vai ser escrita. Então, se a sua história está sendo escrita em português para leitores da língua portuguesa, então você precisa de um trocadilho que funcione em português. Agora, se você vai fazer isso para leitores da língua inglesa, então pense num trocadilho na língua inglesa. Né? Da mesma maneira, a pronúncia vale para isso também, porque nomes próprios também têm. Na verdade, assim, nomes próprios até talvez tenham mais influência desse lado da pronúncia do que os termos, porque os termos sempre, de alguma maneira, podem ser traduzidos e perder esse trocadilho, né? Isso acontece muito. Às vezes, um termo tem um super conceito na língua original, mas quando é traduzido para outra, ele perde esse trocadilho, mas continua funcionando como assim para explicar o que acontece. Né? Agora os nomes próprios eles precisam da, do, da pronúncia da língua para serem entendidos. E aí eu vou até colocar um exemplo aqui agora, só um segundo. Então a gente precisa, assim, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é qual que é a língua que a história que eu estou produzindo vai ser lida, né? Ou melhor, a história que eu estou produzindo vai ser produzida em qual língua e para qual público, né? Qual que é a, a língua que esse público entende, né? Então, aqui um exemplo, isso é um exemplo do Star Wars, né? Um personagem muito importante na trilogia das frequências, né? Do 1, 2, 3, é o personagem do Conde Dooku, né? Assim, no termo original ele é o Count Dooku, bom, por motivos óbvios, né, assim, para a possibilidade da gente estar pensando justamente isso que a gente está pensando, né, que acaba sendo, soando como um xingamento, como uma piada, o nome teve que ser adaptado para o português, né, então o personagem acabou chamando Conde Dukan.
assim, alterando, né, o nome original, mas por um motivo de, né, essa pronúncia e esse termo em inglês não soava nada malicioso. Agora, em português, ele soa, né? O que, assim, não é um problema, né? A questão é que esse personagem não era para soar cômico, era para ele soar bem imponente. E considerando que, para um leitor, né, para um espectador falante da língua inglesa, né, o público original do filme, e dos criadores também, né? Isso não essa piada não existiria, né? Assim, essa preocupação não era uma questão, mas já na língua portuguesa isso soava assim, né? E a gente pode pensar em inúmeros exemplos disso, né? Até mesmo dentro do Star Wars mesmo, assim, o personagem dessa mesma, se eu não me engano, ele também é das frequências, que é o, o Panaka, né? Que foi traduzido como Tanaka, né? Assim, tiveram que alterar porque senão o personagem ia ficar chamando Panaka o tempo todo e isso não ia, isso assim, né? Ia tornar um personagem relativamente sério numa piada, né? E não era a intenção naquele momento. E a gente pode até assim continuar falando mesmo, assim. Ah, por exemplo, no anime Inuyasha, a personagem principal originalmente chama Kagome, mas por uma possibilidade de virar uma piada também, o nome foi alterado para Agome. Eles tiraram o que seria esse K, que na língua japonesa não funciona exatamente assim, mas eles adaptaram o nome, né, tirando uma letra para que não houvesse a possibilidade de ser mal interpretado, né? E isso, sim, são só alguns exemplos, né? Aí, lembrei da Kagome do Inuyasha, que foi modificado para Agome. Particularmente prefiro o nome original. Pois eu também. Mas, né, foi uma solução que foi pensada, né? E até existem algumas situações em que o nome nem é alterado muito que por isso, né? Mas até por uma questão da língua mesmo, né? Como ah, no, na animação do Pokémon, originalmente o personagem chama Satoshi, mas aí na adaptação para os Estados Unidos ele virou Ash e acabou vindo sim pro Brasil também. E, na animação de Digimon quando aconteceu a mesma coisa. Sailor E Moon e Guerreiras Mágicas de isso, Gears também, mesma isso. coisa. Ia falar do Sailor Moon agora. É, e assim, o Sailor Moon acho que até fica até um pouco mais evidente, né? Porque o nome da personagem principal originalmente era Usagi, que tem um significado, né? É uma palavra que diz respeito muito a como a uma personagem é. Então, assim, para o falante de japonês, né? O público original, fazia muito sentido essa referência. Para a gente, isso já não fez, né? Perdeu totalmente esse extra, né, do naming, justamente por essa alteração da língua. Mas de qualquer maneira, assim, aqui ainda já é talvez até uma outra questão, porque a gente está falando é, sobre assim, a adaptação em uma escala global, né? E isso sempre pode acontecer esse tipo de situação, né? Assim, de um nome que fazia muito sentido no público original, quando ele foi levado para outro país, teve que ser adaptado porque isso não ia fazer sentido ou ia fazer referência a alguma coisa que não era própria para aquela história. Enfim, isso acontece, né? Mas de qualquer forma, acho que a lição que fica disso aqui, né, é que se você está pensando em algum nome, isso vale para personagens, habilidades, cidades, né, universos, etc. Mas se você está pensando em nomes que não são na língua que a sua história acontece, né? Então, por exemplo, se você está escrevendo a sua história em português e você está pensando em nomes que são japoneses, ou nomes que são ingleses, ou nomes em uma língua inventada, né? Assim, você está inventando nomes que, né, assim, que
que não existem em nenhuma língua, né? Porque é um universo de fantasia medieval que você está fazendo, por exemplo, né? É muito importante a gente tentar pensar como que o leitor daquela língua que eu estou escrevendo vai ler aquilo. Então, outro exemplo para isso também é quando a gente pensa no Harry Potter, né? Assim, o próprio nome, né? Harry Potter é um nome em inglês, mas em um certo nível, assim, são nomes que são mais comuns na mídia, então é um pouco mais fácil a gente conseguir ler, assim, as pessoas já estão mais acostumadas com a ideia de ler Harry como Harry e não como Harry, por exemplo. Agora, já no caso do nome da Hermione, né, originalmente Hermione, não foi lido dessa maneira, né? Então o público interpretou de uma maneira mais literal a pronúncia do nome e acabou ficando assim, né? Se eu não me engano, até na dublagem eles pronunciam Hermione mesmo, né? Eles não chegam a tentar pronunciar como no inglês original, né? Se alguém até tiver essa informação para confirmar, eu aceito, porque eu não tenho certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. É, é. Então, assim, se você está pensando em algum nome que é estrangeiro, vê se as pessoas vão saber qual é a pronúncia. Porque, assim, às vezes você você conhece a língua, né? Então para você talvez seja um pouco automática, né? Qual é a pronúncia, porque você já sabe qual é a pronúncia. Mas nem todo mundo vai ter essa mesma visão, né? Assim, talvez nem todo mundo conheça esse nome dessa língua que você está falando. Nem todo mundo sabe que na língua X a letra S tem esse som e não esse outro, né? Então, se você não quer que as pessoas leiam o nome que você pensou errado, o que pode não ser um problema, inclusive, né? Pode ser que para sua história isso não faça tanta diferença, mas pode ser que isso gere algum tipo de problema, né? Assim, aqui, né? Como a gente tem o exemplo aqui na tela, né? Esse é um desses casos. As pessoas os nossos falantes de português dificilmente vão olhar para esse nome, né, do jeito que ele é no original e não pensar em alguma piada maliciosa, né? Então, olha para o nome que você pensou, se ele é uma palavra estrangeira ou uma palavra inventada, e tenta ler ele de várias maneiras, né? Assim, tenta tirar o seu conhecimento da língua, e isso vale para o seu conhecimento de uma língua inventada, caso você tenha inventado sua própria língua, né? Você pensou uma palavra que não existe, então você tem uma noção de como ela deveria ser pronunciada, mas tenta refletir se do jeito que você pensou ela para ser pronunciado é como ela realmente vai ser, né, pronunciado pelo seu público. Porque isso pode gerar algum tipo de problema ou mesmo uma má interpretação da sua história, né? Um personagem que era para ser sério pode ficar cômico porque as pessoas não conseguiram entender o nome que estava escrito, né? Só um segundo. Bom, então, essa é a lição sobre nomes estrangeiros, né? Ou inventados. Bom, e aqui, isso é um exemplo, né, pessoal, uma história pessoal sobre o Terence Williams, né? Terence Williams, para quem não conhece, é uma história que é um roteiro meu e tem vários ilustradores, né? Cada história foi ilustrada por uma pessoa diferente, mas esse livro aqui, estou mostrando ele aqui na câmera, é um livro sobre um personagem chamado Terence Williams, né? A questão toda da história é que esse personagem ele foi amaldiçoado há milênios a não ter forma definida, então ele muda de forma a cada coisa que ele escuta. Então ele escuta uma palavra, ele vira essa palavra. E isso faz com que ele não tenha nenhum tipo de identidade. Então ele é uma criatura sem forma, imortal, assim, quase onipotente, né? Ele pode virar praticamente qualquer coisa. E, assim, uma grande lenda, né? Então é uma criatura que deveria trazer algum tipo de imponência, né? Só que uma das piadas é o fato de que não é bem assim, né? Então um nome como, assim, né, a criatura mais poderosa de todos os reinos é conhecida pelo nome de Terence Williams. Então assim, não é um nome poderoso, né? Isso é uma das piadas. Agora,
houve um certo nível de problema com esse nome, né? Eu percebo agora. Originalmente até o personagem ia chamar Herman Williams. Esse era o primeiro nome. Mas eu pensei que as pessoas, por esse lado, né, assim, da leitura do nome estrangeiro, ficaria um pouco difícil de entender, assim. E aí eu pensei que um nome como Terrence daria, assim, daria um sentimento parecido, mas as pessoas poderiam ler Terrance e funcionaria. E, e se elas lessem Terrence, funcionaria também, né? Mas assim, e outros nomes, por exemplo, como o Williams, já é um sobrenome mais comum, já é mais fácil a gente ver na mídia, e até mesmo a pronúncia dele em português é quase que a mesma, né, do inglês, então isso não faria tanta diferença. Mas ah, esse esse nome em geral, né, esse nome como um todo, como um nome estrangeiro, né, não favoreceu ao entendimento da história, assim. Não é, eu pessoalmente não recomendo que a gente busque nomes sempre nomes estrangeiros, né? Acho que talvez, assim, se eu fosse fazer a história de novo, assim, se eu não tivesse feito ela ainda, né, e eu fosse fazer ela agora, eu pensaria, assim, de alguma maneira privilegiaria um nome, não um nome ah, em português mesmo, né, assim. Mas, de qualquer maneira, fica o mesmo tipo de aprendizado aqui, né? Se a gente olhar para o nome Terrence Williams e pensar que a pessoa pode ler Terrence Williams, tá tudo bem, né? Assim, os dois nomes funcionam. Mudou muito? Não. Então, talvez esse nome esteja funcionando, né? Mas, assim, até o motivo de eu ter trocado originalmente foi em função disso, né? Assim, o nome Herman, de Herman para Herman, muda bastante. De Terrence para Terrence, já não muda tanto. Então, era um nome que era melhor para passar essa, essa, essa mensagem para os leitores do português. Bom, e aí, assim, isso a gente pensando aqui, já pensando em nomes, títulos, né, para sua história. Coisas que para mim funcionam muito bem para a gente pensar em nomes para sua história em geral. E não só para a sua história em geral, mas assim, para os outros aspectos também, né, como cidades ou poderes, etc. Né? Expressões, frases que são ditas dentro da própria história, isso já vale mais para os títulos, mas referências externas, ou seja, referência a alguma outra coisa que existe, né, em um outro universo, ou enfim, uma referência a alguma outra criação, e sumarizações, ou seja, é, termos ou palavras que resumem exatamente o que está acontecendo na sua história. Acho que até antes de colocar alguns exemplos aqui, eu quero falar sobre a ideia das expressões e referências externas e como que isso assim, para criar poderes, habilidades, né, assim, é uma coisa que é feita há muito, muito tempo, né, assim, a visão de raio-x, né, um poder de super-herói genérico, né, usado em várias referências, não funciona de fato como um raio-x na vida real, né? Mas assim, o nome da habilidade é uma referência a uma coisa que existe e que funciona de uma maneira próxima o suficiente para as pessoas entenderem o que está sendo dito, né? E, nos mangás de ação especificamente, né, que a gente tem sempre esses poderes com nomes e que os poderes são, o nome dos poderes são até muitas vezes gritados, né, assim, durante a cena de ação. Eles são referências a algumas coisas, né? No Naruto, várias das habilidades, até nomes de personagens são referências à mitologia, né, assim, a mitologia japonesa, né? E não só também, mas, por exemplo, no Boku no Hero Academia, né, um dos maiores mangás de ação do momento, a gente tem duas habilidades opostas, né, All for One e One for All,
e são uma referência direta, né, à frase famosa dos Três Mosqueteiros, né? Então, você sempre pode usar isso também. Você quer, assim, são termos que as pessoas conhecem, então elas entendem com uma certa facilidade. Você tirando do contexto, isso fica fácil das pessoas entenderem também, né? Bom, então deixa eu mostrar alguns exemplos aqui, né? Esse é o Braço a Torcer, é uma história de terror. E, bom, o nome tá aí, né? É uma das situações, né, como eu coloquei aqui primeiro, de referência a expressões. A história é sobre esse personagem que tem um braço que é uma criatura, né? Ele tá não exatamente amaldiçoado ou infectado, mas assim, olha, a corda e o braço dele é uma criatura. E aí a referência à famosa expressão, né, dá um braço a torcer, fica aí num título, né? Senão, assim, é uma história curta, e aí um título que faz uma referência a uma expressão que as pessoas conhecem, você troca ela de contexto só para fazer essa, né, assim, você precisa que as pessoas entendam do que a história está se tratando. Isso não está exatamente contando o que é, mas aqui elas entendem que de alguma maneira ou alguém vai dar o braço a torcer. E aí a gente descobre já de cara qual é o braço que tá torcendo, né? Aí, aqui, voltando primeiro, né, sobre frases que são ditas, né, esse é o quadrinho O Medo, também uma história de terror. E nessa história, algumas criaturas ficam repetindo essa frase, O Medo. Né, e a história é um pouco sobre isso. Então, se você tem alguma história que você não está conseguindo pensar muito bem qual vai ser o nome, mas existe alguma frase que é repetida, algum termo, alguma palavra que os personagens falam, ou mesmo assim, uma frase é dita uma única vez, mas essa frase é muito importante dentro dessa história. Você pode usar isso como título da sua história. Você pode assim, fechar a sua história toda, né, assim, resumir toda a sua história com uma frase, uma palavra, um termo que é repetido dentro dessa história e acaba tornando isso único desse universo mesmo, né? E aí, aqui, por exemplo, uma história de terror também, o Gato Mia, e é uma referência externa também à brincadeira Gato Mia, né? Essa é uma história sobre um gato zumbi miando e como o personagem está tentando achar o mio, é o miado, né? E aí então, assim, é uma referência à brincadeira do gato Mia, em que as pessoas estão procurando o barulho que elas estão ouvindo faz todo sentido aqui, né? O personagem está brincando, entre aspas, brincando de gato Mia com um gato miando. Então, tem a referência, né? E aqui um exemplo de uma sumarização, né? Essa é uma história chamada Sono, sobre um personagem que não está conseguindo dormir e num dia, num breve momento de sono, ele é abordado por o que parece ser um demônio, alguma coisa assim, né? Uma entidade maligna. Então, assim, a história é sobre o personagem estar morrendo de sono, porque ele não dorme há dias, e também sobre a necessidade dele de dormir, né? Então, assim, é sobre um sono dele. Então, a palavra sono resume totalmente a ideia da história. Né? Então, essa é a ideia. Então, assim, uma estratégia para a gente pensar né, qual vai ser o nome das coisas é a gente olhar assim, expressões comuns, né, assim, do dia a dia, frases que foram ditas dentro da história, ou algum tipo de referência a alguma coisa que já existe, mas que as pessoas provavelmente vão entender porque é uma coisa de conhecimento geral, como alguma obra clássica, ou alguma figura histórica bem conhecida, ou ah, sobre alguma mitologia famosa, né? Assim, mitologia grega, por exemplo, que é bem difundida na mídia, então, assim, quem não conhece, quem não saberia quem é Zeus, por exemplo, né? Assim, uma, uma coisa que é, ou quem não saberia o que é o Monte Olimpo, né? Assim, algo tão difundido. Então, é uma coisa que as pessoas podem pegar com facilidade. E também as sumarizações, eu acho que o exemplo mais legal, assim, é porque eles são bem mais subjetivos, né? Você olha para essa habilidade, para esse universo e vê o que
qual seria a palavra que resume aquilo tudo. Então você pode pensar até numa habilidade através dessa ideia. Assim. Por exemplo, no Fullmetal Alchemist, o que eles chamam de... Assim, a história é baseada na alquimia. Mas o que a gente... Assim, apesar de ter muitas similaridades com a alquimia que a gente conhece no nosso mundo, né, assim como essa técnica de estudos mais antiga, não é exatamente como funciona, assim, como supostamente funcionava, né, no nosso mundo. Mas como tem uma lógica parecida, quando eles falam alquimia, já dá uma noção para o público do que é isso. Então, assim, em vez de ter que pensar num nome novo, pensar numa palavra inventada para falar sobre isso, por que não só usar um termo que não é exatamente isso, mas que é isso o suficiente para as pessoas conseguirem entender do que você está falando. Então isso também funciona. E vale ainda, né, quinto tipo, né, de título para a história, que é dar o nome do seu personagem para a história. Assim, quem vai argumentar que isso não é uma boa opção considerando o sucesso de Naruto, por exemplo, né? Assim, várias histórias têm como título o nome do nosso personagem principal. Ah, e, e isso pode funcionar melhor do que... se o nome do seu personagem for diferente o suficiente, né, para dar algum tipo de memória para sua história, você pode ser melhor isso do que chamar, por exemplo, aqui, né, no caso aqui do Terence Williams, a história chama Terence Williams, O Ser Sem Forma. O Ser Sem Forma seria uma sumarização, talvez, né, porque a gente está resumindo a ideia geral da história, que é o fato de que ele não tem forma. Mas se fosse só isso, não significaria nada, né? Agora, talvez se fosse só Terence Williams, ficaria um pouco confuso. Agora, com os dois juntos, te dá uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Então, se você está achando que talvez o título do seu personagem não seja o suficiente, você pode adicionar essas outras coisas, como um subtítulo que resume melhor, ou As Aventuras de... Apesar de que isso tende a ser um pouco genérico, né? Assim, não explica muito bem o que está acontecendo nesse mundo, mas também, né? Quantas histórias não funcionam dessa maneira e de fato funcionam dessa maneira, né? Assim, dão certo dessa maneira. Então, quem somos nós para argumentar que isso também não é uma opção, né? Só um segundo. Bom, então essas são algumas estratégias para a gente definir o título da nossa história, né? E aí vem essa palavra. Essa é a real função do título. E na verdade, a função de um naming em geral. A função disso, dar nome às coisas, ou melhor, refletir, né, pensar bem sobre o nome das coisas, da sua história, é importante porque isso faz a sua história destacar de outras. Então, vamos pensar assim, vamos pensar que você está abrindo o seu catálogo de algum streaming. Você pode até filtrar pelo gênero que você quer assistir naquele momento. Então, por exemplo, você está com vontade de assistir uma comédia romântica. Você filtrou e apareceram todos os filmes de comédia romântica que tem ali no seu streaming. Agora, bom, todos eles estão registrados ali, tem uma sinopse, tem os atores principais, a gente conseguiria olhar um por um. Mas dificilmente nós vamos fazer isso. Né? Dificilmente nós vamos olhar todo o catálogo antes de decidir. Provavelmente a gente vai olhar a imagem e ver o título e falar, parece mais interessante que o outro. E vai escolher esse. Né? Assim, talvez a gente pode escolher ele para ler a sinopse e conferir, né? Mas assim, pensa que só de você ter aberto o perfil, né, desse filme para ler a sinopse dele, esse filme já ganhou a sua atenção de algum nível, né? Mais do que outros. Então, essa é a função real dos nomes, né? É destacar a sua história das outras. Então, assim, se você, como leitor, tem apenas X horas do seu dia para ler, se você, assim, você pode gastar essas X horas do seu dia e ler qualquer coisa. Né? Você poderia só
assim, apertar o botão aleatório e ler qualquer coisa que você encontrar. Mas dificilmente isso vai acontecer, né? Geralmente a gente vai querer ler aquilo que interessou a gente de alguma maneira. E isso pode ter te interessado porque você, do catálogo enorme que você tinha na sua mão, você olhou para um específico e falou: esse nome parece interessante. Eu consigo imaginar algo legal acontecendo aqui. Você olhou para esse título e falou: nossa, o que será que acontece? Vamos ver, né? Ou mesmo depois que você leu, você já terminou a sua leitura, ou você até mesmo ouviu de alguém que terminou a leitura, você pode até não ter lido ou assistido Harry Potter, mas você provavelmente sabe o que é um bruxo e o que é um trouxa. Você sabe que existe o Wingardium Leviosa e não é Leviosa, né? Você sabe, você pode talvez não ter assistido Naruto, mas você já talvez tenha ouvido falar sobre a Kyuubi ou a Raposa de Nove Caudas, apesar de que isso é uma figura mitológica, mas é um termo que fica famoso, né? Você pode não ter, você pode não ser um grande fã de Star Wars, não ter assistido todos os filmes, mas você provavelmente sabe o que é um Millennium Falcon, né? Esse é um termo que te traz alguma memória. Essa é assim, você pode até nunca ter assistido Star Trek, mas você talvez saiba o que é uma Enterprise. Você pode saber quem é Spock, né? Então, são coisas que são figuras que fazem parte da mídia como no geral, mas só o próprio nome, né, por ser um nome específico, mas talvez não específico demais para as pessoas não conseguirem entender o que ele significa, ou pelo menos entender como se pronuncia ele, né, e portanto memorizar como se escreve, né, como a gente já falou aqui. Mas assim, se a pessoa conseguiu ler o título, ler o nome, isso vale para o nome da sua história, do seu personagem, do seu universo, dos seus poderes. Se ele conseguiu ler isso, fez sentido, pareceu interessante, né, conectado com o mundo, diferente o suficiente para a pessoa conseguir lembrar, mas não diferente demais para ela não conseguir entender como se pronuncia, isso destacou a sua história das outras. E não estou querendo criar uma noção de competitividade aqui, né? Mas se você conseguiu fazer a sua história parecer mais, pelo menos assim, a primeira vista, né? Mais interessante, você tem maior chance de conquistar esse leitor do que se a sua história parece interessante na terceira vista, por exemplo, né? Então, se o título já atrai a atenção do seu leitor, isso é uma coisa muito importante para a gente fazer as pessoas se interessarem por ler essa história, né? Então, essa é a função do título, talvez mais especificamente do título do que dos outros nomes. Falar do que se trata a sua história, interessar o seu público, né, assim, fazer o leitor ficar interessado em ler a sua história, mas gerar algum tipo de dúvida, mas ao mesmo tempo não entregar o final. Então, assim, nessa ordem, o que o nome faz é o seguinte: a pessoa lê o título e fala: ah, eu consigo entender o que vai acontecer. Ou pelo menos eu consigo entender como que vai começar a minha história, né? Então, por exemplo, o nome Fullmetal Alchemist não te fala muito da história, mas você tem alguma noção de que existe alquimia. E isso pode te interessar, né? Isso é uma coisa que já vai te atrair de alguma maneira. Mas, mas te fala... mas, assim, mas ao mesmo tempo não te fala tanto. Essa que é a grande questão. Os títulos têm que... Para eles funcionarem bem, né? Eles têm que te passar uma boa noção do que vai acontecer, né? Do que o leitor pode esperar daquela história e, portanto, deixar ele interessado em descobrir o que não tem, né? Então, assim, o título tem que te dar uma parte da informação, tem que te dar o suficiente da informação para que para que você, como leitor, tenha interesse em descobrir a parte que não foi revelada no título. Então, é aí que entra essa quarta parte, né? De não entregar o final. Assim, a história que te conta o final também não funciona, porque as pessoas, assim, quando elas leem o título, entendem como é que a história termina automaticamente, isso pode não interessar a pessoa, porque ela já vai saber o que acontece. Agora, se você conseguir pensar num título que fala o que está acontecendo na história,
mas ao mesmo tempo não fala tudo o que está acontecendo na história, assim, gera dúvida o suficiente no leitor para que ele olhe para esse título e fale: Hã, o que acontece depois disso? Tá, eu consegui entender que deve começar assim, mas como é que deve terminar? Aí a pessoa vai ter que ler para poder descobrir qual é o final, né? Então, ah, quando você for pensar no título da sua história, avalia por esses 4 pontos. Assim, o seu título está passando pelo menos 3 desses, assim, né? O ideal é que seja tudo, né? Mas se você tivesse pelo menos conseguindo falar do que se trata, mas ao mesmo tempo não falar o final, já é mais do que, né, interessante. Mas se você conseguir gerar esses 4 pontos, você tem aí um título que funciona muito bem, né? Não que outros títulos não funcionem, mas um título que tem esses 4 pontos, com certeza vai atrair mais, né, um leitor que não conhece a sua história do que um título que não tenha isso. E aí, acho que a última coisa para a gente pensar sobre os nomes, e principalmente sobre os títulos, é impacto. Né? Esses 4 pontos sobre os títulos fazem sentido porque o que a gente está buscando aqui é impacto. A gente quer que as pessoas se lembrem dessas coisas. Então, só para a gente fechar isso aqui, a importância é que o leitor fique impactado. Então, existem várias histórias com, com nomes de universos, de cidades, de habilidades, de materiais, de personagens, mas em parte porque a mídia reproduz essas imagens muito, mas também porque são nomes bem pensados, a gente consegue lembrar disso. Então, tenta pensar que é importante que o seu nome gere algum tipo de impacto no seu leitor. Ele atrai a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, o leitor não se esqueça dos nomes. Né? Pensar que tem vários filmes que a gente assiste, gosta, né? Assim, a gente às vezes até sabe a história, mas a gente às vezes não lembra no nome do filme, porque o nome não é tão impactante. Às vezes o nome chama alguma coisa do amor, né? Ou alguma coisa para cachorro, né? Que tem vários filmes com esses títulos como tradução, né? Ou mesmo assim, tem vários filmes que a gente gosta muito, mas a gente não lembra o nome do personagem principal, né? Porque às vezes é um nome tão simples, tão comum, que não dá esse impacto, né? Então, se você quer que o seu personagem soe algo bem diferente, você pode pensar num nome que seja bem impactante. Mas até mesmo se você tiver um personagem que tenha algum, né, assim, seja uma pessoa normal, do nosso mundo normal, existem vários nomes, especialmente se ele for um nome que a pronúncia é confortável, né, assim, que o nome e o sobrenome soem bem juntos, a gente tende a lembrar mais do que um nome mal, ou melhor, pouco refletido, né? Assim, pouco planejado. Então, por isso a importância da gente pensar sobre o nome que o personagem vai ter, sobre esses pontos da pronúncia, da memorabilidade que isso vai ter, né? Enfim. E aí fica aqui uma sugestão de técnicas que até eu uso para pensar em nomes de qualquer coisa, né? De naming em geral. Existem várias ferramentas, e eu falo aqui de ferramentas digitais, né, sites e etc. Mas com certeza, né, existem opções offline também, né? Mas existem várias opções aqui falando sobre ferramentas digitais para usar palavras. E aí, aqui são algumas, né? Dicionários de nomes próprios. Então, se você precisa pensar num nome e você quer, assim, não está conseguindo pensar em muitas opções de nome, você pode ficar navegando por nomes com determinadas letras, nomes com tamanhos diferentes. Então, você quer um nome longo, você quer um nome curto, você quer um nome de uma determinada época, ou um nome comum hoje em dia. Você quer um nome com significado específico, né? Assim, você quer que o nome do seu personagem signifique alguma, faça referência a alguma coisa da personalidade dele. Você pode buscar isso. E também se você estiver pensando em nomes estrangeiros, né? Assim, você precisa de nomes franceses. Então você filtra por nomes franceses e vai olhando um por um e vai vendo o significado e vai vendo a pronúncia até você achar um que funcione para você.
E também dicionários de sinônimos. Isso é uma ferramenta muito útil também. Você precisa pensar num termo, mas você não está conseguindo definir muito bem qual vai ser a palavra exata que você vai usar para dar nome a essa coisa, né? Então você pode buscar assim o nome que você está pensando. Por exemplo, na sua cabeça, você quer alguma coisa que signifique, ahn, sei lá, criança. Você quer pensar numa coisa que signifique infantil. Você quer pensar num termo para designar alguma coisa infantil. Mas você não quer usar a palavra infantil porque isso já foi usado. Porque isso já é uma palavra que existe no nosso mundo. Então você quer tentar usar algum outro termo. Aí você pesquisa assim, sinônimos para criança. Aí tem lá é, infantil, criança, menino, guri. E aí você vai procurando até achar o nome que faz sentido para aquele seu termo. Eu já usei eu uso essa ferramenta muitas vezes e para quem já acompanhou um projeto que estava para ser lançado, que assim que ficou em hiato, né, indefinido, mas ia ser lançado esse ano, quer dizer, ia ser lançado ano passado, chamado Paciente 002, é uma história de viagem espacial. Então eu procurei vários termos de espaço, de barco, de nave, até achar quais eram os termos que eu ia usar. Então funciona muito, assim. Dicionário de sinônimos. E também dicionário de palavras relacionadas ou dicionários criativos, que são essa ideia de você procurar assim, eu quero alguma coisa que tenha a ver com a guerra. Estou procurando algum termo que tenha a ver com guerra. Então, um sinônimo de guerra poderia ser conflito, por exemplo. Agora, soldado não é um sinônimo, mas tem a ver com guerra, né? Ah, exército não é um sinônimo de guerra, mas é uma palavra relacionada. Então, isso é uma coisa que é muito legal também, assim, a gente usar para ir pensando para ir construindo, né, esse mapa criativo de qual palavra vai combinar com qual momento, né? Você vai fuçando, né, assim, buscando em lugares diferentes até você achar a combinação de palavras que você acha que melhor diz o que o seu universo precisa dizer. Bom, isso é bem útil. E aí, vamos entrar agora em revisão. Espera só um segundo primeiro. Bom, agora pensando sobre a parte de revisão, né, e lembrando que isso já é algo que a gente faz quando a história está terminada, né, então se você ainda está se você ainda está em produção, não fique chateado com isso, é normal nesse momento. Mas fica em mente até enquanto você está terminando a produção, o que pode ser funcional para a parte de revisão mais para o final, né? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa para a gente pensar sobre revisão é essa máxima, né? Errar é humano. A gente escuta muito essa frase, né? E eu acho que ela é bem interessante para a gente pensar sobre a parte do que seria a revisão, né? Errar é humano. Então, qualquer pessoa tem uma chance de cometer algum erro, né? Então, não importa o quão meticuloso você foi, existe uma chance grande de que alguma coisa você deixe passar. Isso é perfeitamente normal, né? E a revisão vem por essa necessidade. O fato de que a gente sempre vai errar alguma coisa, e isso é uma coisa que faz parte da nossa da vida mesmo, né? Assim, por esse motivo que a revisão, como uma parte da sua produção, é algo tão importante. Porque você pode ter certeza que algum erro vai ter. Porque sempre tem. Então, separar um momento para revisar e separar um momento, uma energia, né, para olhar isso, para fazer essa revisão, é muito importante também. E aí eu falo isso também, né? Revise, revise, revise. Ou seja, nunca pare de revisar. Assim,
busque sempre fazer isso. Independente do quanto você já fez a sua história, se você terminou ou não, quando você for sentar para revisar, revisa uma, duas, três, né, assim, separe momentos, né, da sua vida, não apenas um, se possível, para você fazer essa revisão. Então, revisar um momento, esperar a cabeça desligar disso e revisar de novo, a gente normalmente vai ver alguma coisa que a gente não tinha visto da primeira vez. Então, revisar, 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 né? Assim, revisar quantas vezes você puder. É muito importante também. Às vezes nem é possível a gente revisar tantas vezes, né? Quanto seria ideal. Por falta de tempo mesmo, né? Mas, assim, quanto mais for possível, né? Quanto mais você puder, de fato, gastar tempo para isso, né? Para esse momento da revisão, melhor vai ser para a sua história mesmo, né? E aí, vale a mesma ideia, né, que eu falei agora, vale também para esse momento. Peça opinião. Ou seja, peça para uma pessoa de fora, que não é você ou o seu parceiro de trabalho, se você estiver trabalhando em equipe, né? Peça para uma outra pessoa, para um olhar de um terceiro, né, de uma outra pessoa, para olhar, para fazer essa revisão, para dar uma opinião sobre como que a coisa, como que a história tá. Por quê? Nós que estamos produzindo a história, nós estamos muito próximos da história, né? Então, assim, você escreveu, muitas vezes você ilustrou também, muitas vezes você fez o letramento, né, você pensou em todos os nomes dessa história, então você sabe exatamente o que era para estar ali. Você sabe como é que foi fazer isso, então você pode não perceber detalhes que ficaram para trás, porque como você estava ali fazendo, você não vai perceber essas coisas que para uma pessoa que está vendo de fora pode ser a primeira coisa que ela vê. Mas como você sabe, você tem uma história para contar com cada uma daquelas partes que você fez, você está tão próximo da coisa que é até difícil de você perceber essas coisas que você deixou passar, né? Porque você está tão próximo das coisas que você não deixou passar, que você fez, que o que você deixou passar você não percebe. Então, chamar uma pessoa de fora para olhar, esse olhar fresco é fundamental. Isso, assim, essa ideia de pedir opinião vale para todas as partes, na verdade, né? Assim, até na parte de criação da sua história, contar para uma pessoa, né, para uma terceira pessoa, né? Ela é muito importante também porque a gente escuta essa opinião, esse feedback bem fresco, né? De uma pessoa que não sabe todo o processo de criação, ela sabe só essa ponta final, então ela vai te dar uma opinião muito mais crua, né? Ou seja, muito mais sincera do que a sua que está tão próxima da obra. Então, assim, da mesma maneira que quando você se distancia, né, dá um tempo entre uma revisão e outra, né, como eu coloquei aqui, se a gente dá esse tempo entre uma revisão e outra, a gente tende a distanciar o suficiente para perceber outras coisas que a gente não percebeu da primeira revisão, aplica a mesma ideia aqui, né? A pessoa que não participou de nenhuma das etapas, ela tende a perceber mais detalhes que você, que está tão próximo da coisa que às vezes pode, assim, tá tão emocionalmente ligado com a obra, porque você que fez, que você até não percebe coisas que você deveria estar percebendo nesse momento da revisão, né? E aí vale também mencionar essa frase, você escreve para o mundo. Eu gosto muito de falar isso em geral sobre escrita, né, porque eu falo que ah, a gente escreve para que as pessoas leiam, né? É isso que a gente quer. Quando a gente está escrevendo uma história, a gente quer que alguém leia e goste, né? Então, se você está mostrando, assim, se você está fazendo a sua história e não mostrando para ninguém, você está potencialmente desperdiçando esse talento que você tem. Se você mostrar para uma outra pessoa e a pessoa poder apreciar essa história que você escreveu, isso é sempre positivo, né? E aí, mas assim, essa frase, né, assim, você escreve para o mundo, vale também para essa coisa da opinião de um terceiro, né? Assim, tenta lembrar que, por mais que você goste muito da sua história, né, que você tenha escrito ela, você tenha dedicado muito tempo da sua vida para ela, você está escrevendo para uma pessoa ler, né? Então,
você pode pensar sempre nesse teste, assim. Qual seria o seu leitor? Quem que é o tipo de pessoa que você gostaria de atingir com a sua história? E aí você mostra para essa pessoa. Então, assim, se a sua história é uma história infantil, mostra para uma criança. Vê se ela consegue entender o que você colocou, vê se ela consegue gostar. E é isso, assim, se você conseguir pegar essa opinião do mundo que você quer atingir, né? Então, assim, se você está escrevendo para que as pessoas leiam, mostre para as pessoas que leriam a sua história e vê o que elas estão olhando. Elas estão percebendo algum errinho que você deixa passar, e aí você pega isso, revisa e entrega, né, para essas pessoas já revisado, e isso é sempre positivo, né? Então, lembre que você escreve para as pessoas lerem, né? Então, assim, a gente está escrevendo para que alguém possa ler e se divertir com isso. E por esse ponto também, a gente tem que lembrar que é o leitor que a gente quer, né? A gente quer que o leitor seja atingido. Então, você buscar achar esse leitor e mostrar para ele a história e pegar a opinião dele é fundamental e é inclusive algo muito feito na indústria da literatura, né? Assim, mostrar para leitores beta para que eles possam comentar como que a história tá e ver se tem algo que pode ser que precisa ser refeito ou alguma coisa assim, né? A gente só um segundinho. É, é uma coisa até um pouco tranquila da gente pensar, né? Mas até a gente verbalizar assim não fica tão claro, né? Se a sua história tem uma pessoa que vai ler, mostre para essa pessoa e ela vai te dar a opinião mais sincera que a gente quer, que é a opinião do leitor, né? Então, se você está buscando uma opinião externa, busque preferencialmente uma opinião de uma pessoa que de fato leria a sua história, né? Uma pessoa que tem os interesses que você está querendo mostrar na sua história. Então, assim, se você mostrar a sua história para uma pessoa que você sabe que não vai gostar, né, que não, assim, você está escrevendo alguma coisa que não é o interesse da pessoa, é, é um pouco mais difícil talvez dela comentar o que você precisa saber, né, para revisão. Apesar de que não perde o propósito também, né, continua sendo relevante para a gente fazer revisão, mas quanto mais especializada for essa crítica, né, quanto mais for perto do seu leitor de fato, melhor para você. E aí, lembra que quando a gente falou sobre planejamento de projetos, que a gente falou sobre um setor, né, uma parte desse planejamento, que seria o gerenciamento da qualidade do projeto? Então, seria essa parte do seu projeto que você define quais seriam os critérios, né, de qualidade e como verificar eles, né? Na revisão é onde isso entra com mais força, porque você vai conseguir saber o que você precisa revisar, né? Qual que é a qualidade que você precisa atingir no geral com a sua história, quando você pega os seus critérios de qualidade, né? O que você definiu desde o início, assim, o que você buscava com a sua história, e você olha para o produto final e fala, ok, isso é aceitável eu deixar, isso aqui não é, porque afinal, pelo meu critério de qualidade, eu preciso mexer nisso. Então, assim, essa parte de assim, certificando, né, mostrando que essa parte de planejamento é muito importante, porque é quando a gente define essas coisas, essa parte da execução, que a gente consegue executar, né? Então, se você tem uma noção clara do que você precisa entregar, né? O que você quer entregar com a sua história, você sabe o que você precisa mudar para que seja dessa maneira, né? Para que você tenha essa qualidade que você buscava. Então, você tem esse critério de revisão. E aí, mais uma dica, né? Assim, procure detalhes. Então, quando a gente está fazendo a revisão, a gente está pegando aquela história que está pronta, né? Falando aqui no caso de quadrinhos, né? A gente tem a história que está pronta, está ilustrada, está balonada, tem todos os textos, né? Tá tudo pronto. E, assim, no geral parece que está tudo certo. Mas provavelmente tem algum detalhe que ficou. Por exemplo, algum texto que ficou com um erro de digitação. Acontece com frequência. Ou alguma linha que você deixou vazar para além do quadro e você não queria isso, então você foi lá e vai mexer nisso. Ou às vezes você
preencheu o quadro com uma cor e aí ficou uma bolinha que você esqueceu de preencher, pequena, mas tá ali, né? Então, ah, assim, geralmente, eu coloco isso aqui de procurar os detalhes, porque geralmente as coisas que são mais gerais, né? As coisas que são maiores na nossa história, a gente já viu. Então, assim, é muito raro que a revisão passe por esses pontos, porque a gente teve muito tempo já para pensar nisso, né? Então a gente assim desenhou o quadro todo, né? Passou por as coisas que são mais macro, elas já provavelmente foram revisadas enquanto você executava elas. Então assim, o geral provavelmente funciona. Pode acontecer, claro, né? De você olhar para alguma coisa e falar, nossa, errei totalmente, vamos refazer esse quadro. Pode acontecer. Espero que não, claro. Mas pode acontecer. Agora, detalhes com frequência passam despercebidos, né? Coisas que são menores, pequenas, elas tendem a passar despercebido. Mas, mais uma vez, passam despercebido geralmente para nós, criadores, né? Para os leitores, isso muitas vezes é uma das primeiras coisas que é percebido, né? Então, busque esses pequenos detalhes, como, assim, dentro do desenho maior que você fez, tem alguma linha que ficou esquisita? Não. O balão está no formato certo? Tá, beleza. O texto tá escrito corretamente? Não, tem uma editação. Aí você vai lá e corrige, né? Então, assim, procure coisas pequenas, né? Então, assim, seja minucioso, né? Olhe cada detalhe da sua página, né? Do seu quadro e tal. E aí, vale para essa mesma ideia, vale essa lição aqui. Compartimentalize. O que seria isso, né? Compartimentalizar, né? É essa parte, essa estratégia de separar uma coisa grande em seções menores. Então, se a gente vai buscar esses detalhes e a gente tem uma coisa, e eu já falei, né, que as coisas macro tendem a passar a ser menos percebidas, né, do que as coisas, ou melhor, elas são mais percebidas, né, na verdade, né, do que os detalhes. Então, como é que a gente perceberia esses detalhes? Então, né, assim, se a página, se o desenho grande do quadro chama mais atenção do que os detalhes, como que eu vou ver os detalhes? E, portanto, se eu estou olhando para essa página completa, é uma coisa bem mais chamativa do que os detalhes que tem em cada parte dessa página, né? Então, como é que eu vou perceber esses detalhes? Eu coloco essa sugestão. Compartimentalize. Pegue cada parte da sua página e vai olhando uma por uma. Então, primeiro verifica. As sarjetas estão do tamanho que eu queria? Sim. O meu requadro tá do jeito que eu queria? Esse aqui tá, esse aqui tá, esse aqui tá. Não, esse aqui ficou com uma falha. Então, vou corrigir aqui. Aí você vai olhando quadro, assim, requadro por requadro. Aí você vai olhar, então, a cor do fundo. A cor do fundo tá certa nesse quadro? Tá nesse, tá nesse, tá nesse, tá nesse. Tudo bem. Aí depois você vai olhar para a cor dos personagens. Aí você confere se tá tudo certo. Aí você olha para a linha dos personagens. Aí você olha para o balão. Aí você olha para o texto. Então, assim, separa, né? Coloca essas funções específicas e separadas, para que você tenha certeza de que você verificou tudo que você queria verificar. Então, se você quer olhar todos os detalhes, pega essa coisa grande e separe em coisas menores. Então, você pode pensar, olhar quadro por quadro. Então, primeiro você olha tudo do quadro 1, depois você olha tudo no quadro 2, depois você olha tudo do quadro 3. Vai fazendo assim. Ou você pode separar por né, assim, tipo de elemento. Então, como eu falei, primeiro você olha o requadro, depois você olha as cores, depois você olha as linhas, depois você olha, né, assim, e vai olhando linha por linha, de quadro por quadro, né, e vai conferindo se não tem algum problema, né. E se possível, se você estiver fazendo em alguma ferramenta digital, assim, aproveita do zoom, né, para que você possa olhar o detalhe, aproxima muito, confere, volta, né. Isso ajuda também. Então, compartimentalizar para fazer revisão é uma coisa muito, muito interessante, porque se você separar as coisas grandes em coisas menores, os detalhes não ficam tão pequenos assim em comparação, né? Uma bolinha na página toda
é bem pequena. Agora, uma bolinha em uma linha já não é tão pequeno, né? Você já consegue visualizar melhor esses detalhes. E você tem certeza de que você verificou ah, todas as partes da sua página, né? E aí, assim, um critério que a gente pode olhar para fazer essa revisão, e é um critério para a gente olhar até qual é a qualidade, né? Qual que é o critério de qualidade para a nossa história. E, portanto, assim, o que, que a gente vai verificar na revisão são esses 4 elementos. A gente até já falou sobre isso em outros momentos, mas vale a pena a gente voltar aqui, né? Qual que é a premissa da minha história? O que, que a minha história quer passar? Como que os personagens da minha história são? Cada um deles, né? Qual que é a estrutura da minha história? Então, assim, esse momento, essa página que eu estou olhando, é um momento de super tensão ou é um momento mais tranquilo, né? É um momento da primeira virada ou é só uma parte da introdução? É o momento do clímax da história ou é um momento mais pontual né, do desenvolvimento? E também o seu universo, né? Assim, o seu universo é mais sério, né? Ele é empolgante, ele é cômico. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? E por que é importante a gente ter essas coisas em mente, né? E aqui são só 4 coisas gerais, mas a gente pode pensar até em mais detalhes, né? Mais coisas além dessas 4. Mas por que é importante a gente ter pelo menos essas 4 coisas em mente? Porque você pode olhar para a sua página e perceber se você realmente precisa revisar aquilo ou não. Então, assim, é importante para como a sua história funciona que todas as linhas fiquem fechadinhas dentro do quadro? Sim. Então você vai apagar as linhas que estão do lado de fora. Agora, você não se importa, você acha que para sua história funciona muito bem que as linhas até vazem um pouco para fora do requadro mesmo. Isso fica até interessante, fica bem solto, né, bem solto mesmo, né? Então, isso você não precisa mexer, né? Então, é importante ter esse tipo de noção, assim. Aquele momento precisa de muito impacto, então pode valer a pena revisar para deixar a cena mais limpa. Mas pode ser que não, né? Pode ser que não seja isso que a sua história precisa naquele momento. Então, os critérios que você vai definir para a qualidade da sua história têm que ser norteados pelo que a sua história está passando. O que a sua história quer passar. Qual que é o clima geral da sua história, né? E né, qual que é a premissa, como que cada personagem qual que é o momento que a história está acontecendo, né? Ou seja, a estrutura geral da sua história e como que é o universo que a sua história está passando. E aí com isso você vai ter, se você tiver isso em mente, você também vai ter em mente o que que você precisa que tenha na sua história e o que que não é um problema se não tiver. Porque a gente vai ter em mente o que que a história está realmente passando. E aí você sabe o que que você precisa. Se você encontrar algum, entre aspas, erro na sua história, você sabe o que que realmente é um erro e o que que não é tão importante você mexer, porque não é de fato a premissa da sua história. Por exemplo, né, assim, ela não atrapalha a existência desse entre aspas erro não atrapalha com a sua premissa, os seus personagens, a sua estrutura, o seu universo. Então, né, fica aqui um resumo disso, né? Tenham a mensagem em mente. Então, o que que a sua história está passando? Né? Qual que é a mensagem final da sua história? O que que a sua história está comunicando em geral? Né? Se você tem isso em mente, você sabe o que que você precisa que exista na sua história e o que que não é tão relevante assim. Então, não tem problema se tiver ali ou assim, talvez tenha um problema, mas não é tão importante que você gaste seu tempo revisando isso. Ou às vezes pode até ser necessário que esse, entre aspas, erro fique ali, porque assim, o que você vai definir como a sua qualidade vai depender de cada projeto, né? Às vezes uma coisa que é assim, abominável em um projeto pode ser essencial para outro, porque a mensagem dessa história não combinava com isso de jeito nenhum, e aqui, nesse outro projeto, a história precisava disso para funcionar, por exemplo. Então, né, aqui tem o seu padrão de qualidade em mente, né? Assim, saiba de cor o que que você precisa que exista na sua história e o que que você precisa que não exista na sua história. E aí você sabe o que que você precisa revisar. Então, quando você olha compartimentalizado, né? Quando você olha quadro a quadro,
linha a linha e você começa a olhar os detalhes para poder revisar, você sabe o que você precisa pagar ou não. O que você precisa manter ou não, caso você encontre. E aí, antes de falar isso aqui, deixa eu só tomar um gole d'água. Isso é uma lição muito importante, que é a gente ter em mente que nós sempre vamos deixar algo passar. Isso é um pouco, assim, é um pouco triste, né, de admitir isso, mas não, também não é, né? Também diz respeito a essa nossa natureza. Nós vamos, da mesma maneira que a gente precisa da revisão, porque nós vamos, com certeza, errar alguma coisa, né? E vamos aprender com esse erro. A gente também vai errar da revisão, né? Assim, se aplica a todos os aspectos da produção, né? Então, até assim, para quem fica uma curiosidade aqui, né? Para quem tem em mãos o livro impresso do Terence Williams, eu vou falar que tem 2 erros no livro, né? 2 erros de revisão que eu deixei passar, né? Eu revisei o livro várias vezes, mas 2 pequenos detalhes ficaram para trás. Inclusive, se alguém quiser tentar adivinhar o que é, eu aceito tentativas. Mas, assim, o importante disso é a gente ter noção de que isso é uma coisa normal, né? Assim, sempre vai acontecer. A gente deixar alguma coisa passar. Pode até ser alguma coisa pequena que talvez o público geral não perceba, né? Mas você vai perceber, né? E depois você vai ter aprendido com isso. Então, na próxima vez, você já vai ter uma noção melhor de como não deixar isso passar, né? Então, assim, se você estiver produzindo o seu livro e aí você percebeu esse erro, você corrige ele na segunda tiragem. Aí você vai lá e tira a terceira, na terceira tiragem, na terceira impressão, você já corrigiu isso mais uma vez, né? Então, assim, durante as minhas produções, né, desses quadrinhos mais curtos, eu fiz várias reimpressões e a cada reimpressão eu percebia alguma coisa que tinha sido deixada para trás, às vezes um erro de digitação, às vezes uma diagramação que não ficou tão legal, às vezes a capa não ficou bem encaixada. Assim, às vezes são coisas pequenas que talvez o público geral não vai perceber, mas a gente percebe e a gente fica chateado, né? É normal isso. É até importante, né, que a gente de alguma maneira sofra por um momento, né, por perceber que cometemos esse erro. Mas não é pra gente ficar chateado também, porque isso acontece. Então, assim, quando você for revisar essa sua história agora, né, para esse projeto, não fique chateado se quando o livro chegar você perceber que alguma coisa, algum errinho foi deixado passar. Porque isso é normal e não é pra gente ficar se culpando por isso também, né? É parte da trajetória de aprendizado. Eu já vi erro em livro, tipo, quando eu lia na época do colégio. Pois isso acontece muito, né? E muitas vezes, assim, até quando a gente pega livros assim, de literatura, né, mais popular, mais de grandes tiragens e tudo mais, né? É muito comum que a primeira edição tenha vários erros, a segunda edição tenha alguns, a terceira edição tenha poucos, e aí, assim, né, cada vez que vai passando, a gente vai. Os editores vão achando maneiras de melhorar o livro, mas, assim, de alguma maneira sempre vai acontecer algum problema, né? Mas isso é perfeitamente normal. Porque, né, eu termino falando isso. Nunca pare de revisar. Mesmo que a gente saiba que não importa quantas vezes você revise, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar passar, né? Sempre vai ter algum detalhe que a gente vai esquecer, alguma coisa assim. Não é pra gente deixar pra lá também, né? Assim, se você pode ter uma noção na sua cabeça que sempre vai ter algum errinho, mas também tenha em mente que você nunca deve parar de tentar revisar isso, né? Então, assim, a cada vez que você fez,
e você percebeu um errinho que você deixou passar, você vai saber como melhorar a sua próxima, né? E revisar na próxima, saber o que buscar na sua próxima revisão, né? Então, e se você for, por exemplo, fazer uma segunda, né, uma segunda impressão, uma reimpressão do seu livro, você tem até uma chance de, de corrigir esses erros e continuar corrigindo eles, né? Enquanto for possível, que você continue revisando esse projeto. Mas de qualquer maneira, assim, se você olhar para o projeto finalizado e perceber que algum errinho estava ali, não é para a gente ficar chateado, porque você tem a chance de poder revisar isso no próximo, né? Agora você já vai ter uma consciência maior de que esse errinho que aconteceu dessa primeira vez pode acontecer numa segunda e você vai tentar evitar que ele aconteça, né? De novo. Então, essa é a ideia de revisão. Assim. Antes a gente entrar no qual é a questão, eu queria só finalizar com umas palavrinhas. Eu queria falar que a questão sobre a revisão é que, assim como o naming, tem conceitos muito subjetivos, né? Assim, vai depender do seu repertório, do quão acostumado com isso você está. Então é um pouco difícil de estabelecer técnicas diretas, né, para fazer cada uma dessas coisas. Mas existem vários métodos para isso também. Então, se você quiser aprofundar mais nisso, existem várias técnicas, né, criativas para nortear essa decisão, tanto do naming quanto da revisão. Mas eu vejo, e eu até falei aqui várias vezes, que assim, ter em mente qual é a mensagem que a sua história está passando, qual é o clima da sua história, já é um dos primeiros passos para você fazer essas duas coisas, né? E aí, hoje, pro qual é a questão, é rapidinho, né? A gente tem pouquinho tempo hoje, mas eu queria fazer uma brincadeira sobre isso aqui, né? Isso é um título de uma história minha, né? Uma história que nunca foi publicada, inclusive, mas ela está escrita e esse é o título da história, né? E aí eu queria que vocês olhassem para esse título, lessem ele e me falassem o que vocês acham que é essa história, né? Assim, se você visse isso na sua frente, se eu tivesse numa bancada de livros, se você encontrasse esse título, o que você acharia que você ia encontrar nesse livro? A história se chama As Aventuras do Maior Herói de Todos os Tempos. Então, eu quero ouvir sugestões. Ah, uhum. Uma história de sátira. Eu acho que é uma história de comédia. Uhum. Sim. Alguém quer fazer mais alguma, algum com chute? Comédia, Bom, então, se todo mundo tá indo pelo lado da comédia, é, como vocês acham que é, então, o maior herói de todos os tempos? Né? Como é que seria esse personagem? Já que a gente tá vendo as aventuras dele, né? Alguém tem uma sugestão? Provavelmente ele não é um bom herói. Meio atrapalhado. Esse herói deve ser meio desastrado, tipo um Chapolin. Olha, não, perfeito. É, gente, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Parece que para a visualização que eu tô tendo da tela, minha câmera fica aparecendo, isso está me desconcentrando um pouco. É, bom, mas assim, gente, é exatamente isso, assim. Pelo menos essa era a intenção com que eu tive com esse título, né? Então, assim, eu não quero também entrar em uma discussão aqui se esse é um título bom ou não. Até porque tem muito tempo que essa história foi pensada. Ah, mas, em algum nível dá para dizer que ele está funcionando, porque todas as pessoas aqui, né, deram a
uma sugestão bem próxima do que realmente é a história. Na verdade, acho que. Não vou nem falar que foi próximo, não. Foi bem direto ao ponto, inclusive. É exatamente isso mesmo. Então, assim, só pra resumir essa explicação, né? Essa história, As Aventuras do Moro de Todos os Tempos, seria uma história de fantasia medieval nesse típico de heróis, né? Que entram em castelos e enfrentam dragões. Só que a gente tem um personagem que não é um bom herói. Na verdade, ele é um péssimo herói. Mas por um mal entendido, ele foi taxado do maior herói de todos os tempos. Né? Porque ele acham que ele fez ele conseguiu um feito que ninguém nunca tinha conseguido antes. Só que não foi bem assim, na verdade. Foi um mal entendido. Ele estava na hora errada, no lugar errado. E todo mundo percebeu isso e não era verdade. E agora ele está aí com o título de o maior herói de todos os tempos e fica todo mundo chamando ele para fazer coisas mirabolantes que, se ele de fato fosse o maior herói de todos os tempos, ele talvez teria uma chance. Mas como ele não é o maior herói de todos os tempos, ele não tem nenhuma chance. Né? Ele não conseguiria fazer isso. Porque, além de desastrado, né, ele não tem um senso moral muito, muito funcional, então ele se banana o tempo inteiro em mentiras e para esconder o fato de que ele não é de fato o maior herói de todos os tempos. Bom, inclusive, essa ideia, assim, por favor, ninguém me copie aqui. Mas assim, eu expliquei isso tudo, né, para resumir qual foi a estratégia de naming, né, que eu fiz aqui. Esse título, esse formato de título, né, assim, as aventuras ou as aventuras de fulano, né, são prontos, né, assim, tem vários e várias franquias inteiras, né, vários grandes livros com títulos assim, né. E muitos deles são, bom, como o próprio nome diz, são aventuras, e muitas vezes aventura medieval, alguma coisa assim. Né? Tolkien tem uma história com premissa parecida, Mestre Gilderham. Olha, eu não sei se eu conheço especificamente essa, mas interessante. É um conto curtinho, e não é exatamente igual ao que você falou, mas é parecido. O mestre, eu não sei se é Gil ou se é Gil, eu não sei qual é a pronúncia. Pensando no Tolkien, imagino que seja mais Gil do que Gil, mas enfim. Mas ele acaba assustando um gigante, meio que sem querer, eu não lembro bem o que acontece, mas eu lembro que o gigante vai invadir a vila e ele acaba meio que sendo assustado pelo Gil, e aí a vila toda começa a pensar que ele é um super herói valente que derrotou o gigante e por aí vai. Interessante, bem legal. Bom, é uma referência, né? Eu não conhecia especificamente essa, e agora, né, quando As Aventuras do Moro de Todos os Tempos for ser oficialmente lançado, eu vou né, ter feito a pesquisa. Legal, bem legal. Olha só, isso é um exemplo meio fora também, mas que é interessante, né, sobre os nomes. A gente acabou de ficar nessa discussão agora, né? A pronúncia é Gilderham ou é Gilderham. A gente está supondo que, como o texto original é em inglês, deve ser Gil, né? Mas, assim, né, quando a gente lê isso escrito em português, né, com o texto todo em português, talvez até fora do contexto de que isso é uma obra do Tolkien, né, a gente poderia ler como Gil, tipo, o Gil, né, o Gil de Han. Então, se a gente tem o meme do Gil da esfirra, a gente pode ter o Gil do Han, né, tipo do presunto em inglês, né? Ou Gil da memória Han, se a gente escrever isso com R, né? Então, assim, é uma das situações em que se você quer fazer o seu personagem ter um nome em uma outra língua, né, tenha certeza de que as pessoas vão pronunciar desse jeito, né, assim. Será que elas vão ler esse nome como Gil, que pode ser o que você quer, ou elas vão pronunciar como Gil e vão achar que ele chama Gilberto, né? Pode não ser um problema, mas às vezes não é isso que você quer do seu personagem de fantasia medieval, né? Você não quer que o seu bobo da vila que foi sem querer confundido com um guerreiro de contra gigantes, chama Gilberto, né? Às vezes não é isso que você quer, você quer que ele chame Gil mesmo. Então, Tolkien,
no Senhor dos Anéis também, mas acho que ele fez isso no Senhor dos Anéis também, mas no Hobbit ele com certeza fez. Ele põe guias, né, de como devem ser lidos os nomes, que é para garantir que as pessoas vão saber ler corretamente os nomes que ele escreveu na história dele. Verdade. Assim, isso é um exemplo muito legal também, né? Porque ele usa línguas fictícias mesmo, né? Línguas criadas que funcionam, né? Que ele fez. Então, elas têm uma lógica de pronúncia mesmo, né? Então, ele pode até colocar esse manual de como se lê para que as pessoas pronunciem corretamente o nome que ele quer, né? Isso é bem legal. É, é, assim, foi um exemplo muito legal de pronúncia de nome, né? Mas só pra gente fechar aqui hoje, né? Eu queria, assim, só explicar como é que foi esse processo de criação do nome, né? Das aventuras do Mororodó dos Tempos. Que, assim, é um nome muito simples, né? Assim, muito direto ao ponto. Não dá nem pra falar que é um primor criativo. Mas, assim, acho que por isso mesmo é um exemplo legal. Porque dá pra mostrar que, assim, com um pouquinho de estratégia só, dá pra gente pensar num nome que funciona e que passa a ideia, né? Então, assim, se muitas histórias de aventura chamam as aventuras de alguém, né, e a gente tem o protagonista aqui nesse espaço em branco, se a gente coloca as aventuras do maior herói de todos os tempos, assim, isso é tão, assim, tão hiperbólico, né, assim, tão intenso para uma coisa que dificilmente alguém diria, né, de um jeito honesto, né, assim, não satírico, né, então assim, dificilmente alguém diria que fulano foi de fato o maior herói de todos os tempos, né, talvez num contexto muito específico, mas via de regra isso soa como algo, como uma paródia mesmo, né, como uma coisa que foi dita de uma maneira exagerada e que não é para ser levado a sério, né, então se a gente coloca as aventuras de e parece que vai vir alguma coisa muito interessante depois, né? Assim, de fato um grande herói. Só que aí quando a gente fala que é as aventuras do maior herói de todos os tempos, fica bem claro que ele provavelmente não é de fato o maior herói de todos os tempos. Porque se ele fosse de fato o maior herói de todos os tempos, a gente não falaria assim. A gente falaria as aventuras do fulano, provavelmente, né? Ou as aventuras, assim, já soa um pouco como uma paródia só por ter esse começo do nome, né? Que sim, já é uma coisa que já foi usada tantas vezes que já nem soa mais tão sério, né? As aventuras de alguém. E aí você continua isso com um termo que já é assim, notoriamente também exagerado e um pouco bobo, dá essa ideia clara de que a gente não está de fato vendo uma grande aventura, que a gente não está de fato vendo um bom herói, coisa que talvez se a história, assim, se a gente pegasse essa mesma ideia, por exemplo, e chamasse a história de o maior herói, a gente provavelmente acreditaria que ele é de fato um bom herói, né? Assim, já acreditaria que é talvez até uma história sobre, sei lá, uma pessoa falando de um pai que faleceu e falando, tipo, para mim ele era o maior herói, né? Então, assim, soaria como uma coisa assim. Mas dentro desse contexto, para essa mistura de referências, um nome que não tem nenhuma palavra muito icônica, assim, né? Assim, não tem nenhum termo muito interessante ou algo muito específico, ou um nome próprio, por exemplo, fica claramente como a ideia, que é, assim, você pegaria esse título no livro e falaria, ah tá, é uma história de comédia, é uma paródia. Provavelmente eu vou ver uma história de fantasias com um herói que é péssimo, que não é um bom herói. Então, esse é o tipo de estratégia que a gente pode fazer, assim. O que a sua história vai passar, né? O que você quer passar com a sua história, qual que é a sua ideia, né? O que você quer que o leitor entenda, e aí você usa essas referências, essas misturas para criar, às vezes, um título relativamente simples, mas que passa exatamente o que a gente quer passar, né, para os leitores. Então é isso, né? Bom feriado para vocês e a gente se vê no sábado e continue produzindo, né, porque a gente tem até sábado, né, dia 12 para terminar o livro. Então, gente, né, uma boa noite para vocês. E bom feriado, né? A gente se vê no sábado. Boa noite, bom feriado. Boa noite. Então, gente, tchau, tchau.